Muito bem, a gente gravou logo antes do professor Roque entrar aqui uma entrevista com o Fernando Lotenberg, que é comissário da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e ele monitora justamente o antissemitismo. A gente vai rodar para vocês essa entrevista, que é curtinha, e já volta para comentar o resto da repercussão. Papo Antagonista. Muito bem, agora temos o prazer de receber Fernando Lotenberg, comissário da OEA, Organização dos Estados Americanos, para monitoramento e combate ao antissemitismo. Boa noite, Lotenberg. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Felipe. Boa noite, Graeb. É um prazer aqui estar com vocês e com os seus telespectadores. Comissário, eu queria uma avaliação geral para começar a sua a respeito da reação a esses ataques do grupo terrorista Hamas. Aqui a gente chama de terrorista mesmo. E houve muitas manifestações, principalmente por parte da esquerda latino-americana, de afago ao Hamas, ou de tentativa de não citar e de, muitas vezes, legitimar moralmente os atos. E, claro, as causas que estariam por trás deles, muitas vezes sem distinguir os terroristas e os inocentes. O que o senhor, que está acostumado a monitorar o antissemitismo, achou dessas declarações, dessas manifestações? Em que sentido há o antissemitismo em algumas delas? Olha, Felipe, é curioso, mas eu não me espanto com esse tipo de reação, porque, infelizmente, ela tem se tornado comum. Existe um ator inglês chamado David Baddiel, que escreveu um livro chamado Jews Don't Count. Ele falou, judeus não contam. Então, assim, é algo que, como se houvesse um estatuto próprio para as questões ligadas aos judeus, que eles não merecem a mesma proteção de outras vítimas. Então, você teve, por exemplo, atentados em Paris contra o Bataclan, contra o Charlie Hebdo. As pessoas não perguntam, falam assim, bom, mas sabe, a França colonizou a Argélia, colonizou a África, então talvez isso seja uma reação. É uma ideia de colocar um contexto onde ele é absolutamente desnecessário. Quer dizer, o que aconteceu no sábado em Israel, a gente pode chamar de um pogrom, quer dizer, de uma ação violenta parecida com o que acontecia na Europa Oriental, parecido com o que acontecia durante a Segunda Guerra com os Einsatzgruppen, quer dizer, que iam nas aldeias para matar judeus. É disso que se trata. Então, isso não está ligado com negociações de paz, com as questões do povo palestino, que tem um fórum próprio e merecem um tratamento específico. Podemos falar sobre isso, se vocês quiserem, mas a tentativa de aliviar ou de colocar em contexto essas questões são uma perversão. Quer dizer, de fato, você não reconhecer que os assassinatos, os estupros, a tomada de reféns são crimes contra o direito internacional humanitário e devem ser vistos como tal. Ponto. Comissário, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, porque às vezes essa qualificação fica meio que enevoada para as pessoas. Por que é necessário chamar o Hamas de grupo terrorista? Por que não é um grupo político, um grupo de militantes ou de combatentes? Por que é um grupo terrorista, propriamente dito? Olha, isso é relativamente simples, né, de você definir. Se você vai atrás do histórico do Hamas, quer dizer, de onde ele vem? Né? Ele não vem do vácuo, eles não são extraterrestres que aterrizaram na faixa de Gaza e estão procurando a melhor vida possível para os palestinos. Eles são um offspring, um filhote de uma organização chamada Irmandade Muçulmana, que nasce no Egito no começo do século XX, que vê o mundo como um campo de batalha entre muçulmanos fundamentalistas e o resto. E, segundo essa visão, no Oriente Médio não existe espaço para outro grupo que não esse dos muçulmanos fundamentalistas. Então, o Said Qutb, que era o ideólogo disso, estudou nos Estados Unidos, voltou escandalizado com o liberalismo
no sentido dos costumes, né, americanos, isso nos anos 50, e volta para o Egito e diz: não, nós precisamos fazer uma civilização islâmica fundamentalista e acabar com os infiéis. Isso resulta em ações de diversas naturezas, mas que fundamentalmente tem como base esse princípio. E ele vai resultar na Al-Qaeda, que nós conhecemos dos atentados de 11 de setembro, e podemos falar porque esse atentado de sábado não é um 11 de setembro. Ele resulta no Hamas, e o Hamas tem como princípio fundador, e está na sua carta constitutiva, não é nenhum segredo, a eliminação do Estado de Israel. Então, o Hamas não está procurando uma solução de dois estados. Ele quer acabar com o Estado de Israel e colocar em seu lugar um Estado islâmico fundamentalista. Se para isso ele precisa matar civis, como aconteceu, e o número não para de crescer, o último número que eu recebi já está falando em 900 mortos do lado israelense, ele fará isso. Então, o nome disso é terrorismo. O senhor já levantou a questão, por que esses ataques não seriam similares aos do 11 de setembro? Qual é a distinção fundamental? A distinção fundamental é porque eu tenho visto que as comparações são em termos de números. Então, quanto representa, quanto foram os 3.000 de Nova York versus os 1.000, e, de fato, são muitos 11 de setembro, se a gente for por esse lado. A questão é que não se tratou de uma surpresa como foi o 11 de setembro. Eu acredito que nenhum de nós, ninguém imaginaria, nem nos altos escalões da defesa dos Estados Unidos, que aviões seriam usados como mísseis com pessoas dentro para atingir alvos civis em Nova York, no Pentágono ou na Pensilvânia. Isso foi uma completa surpresa. O que aconteceu lá foi algo, na faixa de Gaza e no sul de Israel, algo que poderia ser previsto. O Hamas vem há muito tempo incentivado por seus patrocinadores, se armando, ensaiando, procurando se afirmar no contexto local como uma alternativa à autoridade palestina, e isso passou, de alguma maneira, despercebido. Agora, a surpresa não é. Agora, comissário, há uma questão sobre os assentamentos israelenses que sempre vem à tona nesses momentos de ataques perpetrados pelo Hamas. O senhor tem uma avaliação de onde Israel acerta, onde Israel erra, e em que dimensão isso vale de pretexto para uma reação palestina, o quanto disso é usado pelo Hamas, um grupo terrorista, para ataques contra civis, o quanto que é discutido até internamente entre os israelenses, de um governo para o outro, há uma discussão. As pessoas acham que o governo deve se colocar de uma maneira, outras de outro. Quer dizer, como é que o senhor faz essas distinções sobre uma causa que acaba virando pretexto para terror e é legitimada, inclusive, por autoridades como tal? Olha, essa é uma conversa comprida, que ia levar muitas horas para a gente chegar numa conclusão. Eu vou tentar resumir. A primeira questão, esses ataques de sábado não têm nada a ver com assentamentos. Israel não tem assentamentos na faixa de Gaza desde 2005, de onde se retirou de forma unilateral. Quer dizer, qual era a ideia? Assim, olha, vamos sair, Gaza vai se autogovernar, façam o melhor que puderem, façam disso um experimento para um futuro Estado e nos deixem em paz. Durante 2 anos, e posso dizer que antes disso também, para quem já esteve lá, era muito comum, hoje parece quase inacreditável, o trânsito de pessoas. Até semana passada, 20.000 palestinos de Gaza atravessavam todo dia para trabalhar em Israel. Antigamente, esse número era de 100.000. E israelenses iam para Gaza fazer compras, arrumar carro em oficinas, porque era mais barato, compravam frutas, era outro mundo, não é o mundo de hoje. Então, a questão dos assentamentos é complexa, e a gente hoje está falando de Cisjordânia, não está falando de Gaza, não é uma razão para o que está acontecendo. O que o Hamas invoca como pretexto, e chama de pretexto porque é um pretexto, é a questão da mesquita de Al-Aqsa.
em Jerusalém, né? Supostamente, a mesquita estaria sendo, eles usam o termo invadida por judeus que eles não entendem que não têm o direito de passar por lá, e em defesa dessa mesquita é que o nome da operação é esse, né? O dilúvio de Al-Aqsa. Então, eu acho que a questão dos assentamentos é uma questão complexa. Eu acho que eles não ajudam a alcançar uma solução negociada, mas também não são um obstáculo intransponível. Para que se tenha uma ideia, a área ocupada pelos assentamentos israelenses na Cisjordânia é de 4% a 5%. E existem 3 grandes blocos de assentamentos muito próximos ao território de Israel, que nas negociações de paz, vamos dizer que avançaram mais, isso a gente está falando nos anos 90, a partir dos acordos de Oslo, a solução proposta foi que esses 3 grandes blocos se incorporariam ao território de Israel, e Israel ofereceria terras aos palestinos, o que eles chamam em inglês de land swaps, né? Trocas de terras na Galileia e no Negev, no norte e no sul, para compensar essas, vamos dizer, essas áreas que ficariam sob o domínio de Israel. Então, isso é muito curto, como eu disse, é uma questão complexa, podemos falar muito mais, mas certamente isso não tem nada a ver com o que aconteceu nesse fim de semana. O Brasil está ocupando momentaneamente, temporariamente, né, a presidência do Conselho de Segurança, é uma passagem, um momento rápido, né, um mês. Enfim, chamou uma reunião extraordinária para acontecer neste domingo e está numa posição que o qualifica para servir como uma espécie de mediador e tudo mais. Com base na nota que o governo publicou no primeiro momento depois dos ataques terroristas, menciona a palavra terrorismo, mas não fala do Hamas, por exemplo. O senhor acha que o país se qualificou de verdade para fazer essa mediação ou fez menos do que deveria? Olha, é um tema muito difícil. Eu acho que a posição que o Brasil ocupa, sendo membro do Conselho de Segurança, sendo presidente do Conselho de Segurança, de fato, formalmente o coloca numa posição de destaque de procurar avançar uma negociação para essa questão imediata. No entanto, me parece que isso está um pouco além das capacidades, seja do Brasil, seja do próprio Conselho de Segurança. A dinâmica do Oriente Médio ensina que provavelmente vai acontecer vai ser uma retaliação de Israel contra o Hamas. Não se sabe ainda se apenas já começou a acontecer por via aérea ou por via terrestre também. Existe a perspectiva também do envolvimento de outros países, né? Existem cidadãos de dupla nacionalidade que estão entre os reféns na faixa de Gaza, seja norte-americanos, sejam alemães, franceses, de outra nacionalidade, ou seja, é possível que haja um interesse desses países em participar. Os Estados Unidos já mandaram porta-aviões, destroyers para a região. Eu acho que apenas após essa retaliação que será possível alguma conversa em torno de cessar-fogo ou de alguma outra medida de alívio da situação imediata. Mas não vejo, neste momento, ou durante esse mês que o Brasil estará na presidência do Conselho de Segurança, a perspectiva de retomada de negociações em termos mais definitivos. Comissário, para a gente encerrar, a última pergunta justamente sobre a reação militar de Israel, que muitas vezes repercute no mundo como se fosse um ataque que apareceu do nada. A gente viu o massacre, inclusive num festival de música eletrônica, numa festa rave, foi até criada aqui no Brasil, quer dizer, jovens ali presentes, mulheres que foram sequestradas. Já muitos brasileiros participaram não só na audiência, como na organização também. Tem gente, eu falei hoje com pessoas em Israel, eles chamavam isso assim, a festa brasileira que vai acontecer no Sul. Então, exatamente, a gente tem ouvido depoimentos de jovens brasileiros que
estiveram por lá. Bom, mas eu interrompi a sua pergunta. Não, exatamente. Só para dar esse colorido. Claro, também recebemos esses relatos, também estamos mostrando aí vídeo de guia israelense que está acostumado a receber brasileiros, que conhece ali o pessoal que estava presente no evento. Mas eu ia falando sobre a reação militar de Israel. Então, você tem ali um massacre promovido pelo Hamas de civis israelenses, e quando Israel reage, vem aquele número de tantos palestinos mortos. E eu estou aqui querendo trazer uma questão para o senhor sobre a confiabilidade dessas informações no caso da Palestina, porque muitas vezes elas vêm sem distinção, se são terroristas que estão morrendo, se são civis que foram utilizados como escudos humanos pelos próprios terroristas. Então, qual é a postura, a avaliação que o senhor considera adequada? O que o senhor destaca para se ter como cautela, para dizer o mínimo, nesse momento de reação militar de Israel em relação às informações que vêm depois desses atos, né, dessas medidas? Felipe e Graeb, já é um clichê, eu não estou falando nenhuma novidade, a frase mais comum é que na guerra a primeira vítima é sempre a verdade. Então, esses números sempre estão sujeitos à manipulação, não há como ter uma verificação independente e segura. Tudo que você falou acontece de fato, quer dizer, o uso de escudos humanos, o uso de instalações civis como depósito de armas. Existem alguns procedimentos que são feitos pelas forças israelenses antes de ataques, em termos de avisar, em termos de desocupar as instalações, mas o fato é que, o que eu posso dizer é que, provavelmente, pelo que aconteceu no fim de semana em Israel, e isso a gente está falando de algo que não acontecia desde 1948, quer dizer, de forças estrangeiras invadirem o território israelense. Se você pegar a história das outras guerras, tudo se deu em territórios que Israel havia conquistado durante guerras. Então, a Guerra de 73 se deu no Sinai e no Golã, que não eram territórios israelenses. Estrangeiros para dentro da linha verde de Israel não acontece há 75 anos. Então, eu imagino que a reação de Israel pelo horror da destruição, dos ataques e da violência será muito mais severa do que nas vezes anteriores. Então, é de se esperar que haja que essa, vamos dizer, boa vontade dos primeiros dias pelo choque que causou no mundo a violência do Hamas contra civis israelenses vá diminuir e a gente vai ver esse pêndulo andar para o outro lado. É isso que tem acontecido, não será diferente dessa vez. E a guerra da propaganda. Diga, Greg, para encerrar mais um pouquinho. Uma pergunta rápida a respeito dos 3 jovens brasileiros que estão desaparecidos. Não se sabe se foram raptados, se estão mortos ou apenas mesmo perdidos em algum lugar, né? Existe alguma ação específica sendo tomada pelo governo ou por alguma entidade aqui no Brasil para localizar esses 3 jovens? Olha, até onde eu estou informado, sim, né? O Itamaraty está atuando, a Embaixada do Brasil lá está engajada. Existe um rapaz do Rio Grande do Sul, que eu ouvi mais detalhes dele, que estava junto com outro, esse outro apareceu e ele ainda não. Existe uma estudante da Universidade de Tel Aviv, a universidade também está engajada na procura dela, é uma moça do Rio de Janeiro. O terceiro eu ainda não sei de quem se trata, mas imagino que com quase 72 horas, difícil que ainda estejam perdidos. Eu acho que o mais provável é que ou estejam sequestrados ou já não estejam mais conosco, infelizmente. Vamos acompanhar todos esses desdobramentos no Antagonista. Agradeço imensamente a participação de Fernando Lotenberg, comissário da OEA para monitoramento e combate ao antissemitismo. Boa noite, bom trabalho para o senhor. Boa noite, muito obrigado pelo convite.